Primeiro, uma olhadinha nos fatos do dia. O presidente Lula se reuniu, como eu estava contando para vocês, nessa sexta-feira, com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os comandantes das forças. O objetivo é pacificar essa relação que ficou estremecida após os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Reportagem de Tainá Farfã. A CNN apurou que Lula garantiu aos presentes que aqueles que participaram e financiaram atos criminosos em Brasília serão severamente punidos e que as investigações sobre o caso seguirão até o fim. Em seguida, adotando um tom conciliador, o petista declarou que, resolvida essa questão, o assunto será página virada para o governo, dando a entender que não pretende retaliar os militares. Já o ministro da Defesa, José Múcio, tratou de rejeitar qualquer elo entre as Forças Armadas e os golpistas, dizendo aguardar provas para que sejam aplicadas as devidas punições contra quem tenha participado da depredação das sedes dos três poderes. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. A maior parte da reunião girou em torno da busca por alternativas para viabilizar a geração de empregos na indústria da defesa e também formas de garantir investimentos em projetos das Forças Armadas que costumam ser de difícil financiamento, principalmente diante das dificuldades econômicas pelas quais o país passa. Questionado sobre o pedido de Lula para punir quem quer que seja, independente da patente, o ministro da Defesa disse que os militares foram informados sobre a maneira como o governo irá conduzir esse processo e concordaram com tudo. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Um relatório elaborado pelo Grupo Técnico da Área de Inteligência Estratégica durante a transição de governo identificou ao menos 8 militares da ativa que estavam lotados na presidência durante a gestão de Jair Bolsonaro e que compareceram ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Apesar de refutar o envolvimento direto das Forças Armadas nos atos, Múcio admitiu que a reunião desta sexta, prevista para o fim do mês, foi antecipada para reduzir a tensão entre Lula e as Forças Armadas. E ele quis renovar essa confiança. Evidentemente que nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que pensar no para frente, a gente tem que pacificar esse país, a gente tem que governar. WW de volta. Ministro, começo pelo senhor. Parece que o caminho do meio que a política está tentando construir é preservar as Forças Armadas como instituição, não atribuir a elas, as forças, responsabilidade por essa tentativa de golpe, mas tentar identificar e punir os culpados, eventuais militares que estejam envolvidos nesses atos. É possível fazer essa distinção? Raquel, identificar e punir culpados pelas aventuras de Brasília é apenas um aspecto do problema. A reunião entre o presidente Lula, o ministro da Defesa e os comandantes militares traz duas notícias. Uma muito boa, que é a disposição das duas instituições, a presidência da República, porque não é apenas o presidente, é a presidência da República e as Forças Armadas, de reduzir a tensão e o coeficiente de atrito entre elas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não há uma agenda que, de fato, construa esse caminho, porque não basta a disposição. É preciso uma agenda que desmonte as armadilhas de parte a parte, principalmente aquela que ninguém consegue sepultar, que é uma espécie de espírito da Guerra Fria. Ou seja, é como se nós vivêssemos ainda em 64. É como se 64 tivesse que ser revivido a cada momento para alimentar essas desconfianças. Essa agenda é que precisa ser construída. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é responsável, portanto,
por aplicar as sanções e punir indisciplinas, quebra de hierarquia e outras formas de punições que podem ser aplicadas pelo comandante em chefe. No entanto, ele também é o responsável por proteger a honra dos seus comandados e da instituição que ele comanda. O presidente da República não pode ficar falando publicamente sobre a instituição que ele comanda como se não fosse o responsável por ela. Eu acho que, quem sabe, a partir desse momento, as coisas se acomodem e o presidente da República possa ter a sua tarefa de comandante supremo consolidada, que é importante para o país, e as Forças Armadas respeitadas como instituições encarregadas de duas responsabilidades, que é a defesa do país e também a construção do país. Felipe, o ministro levanta uma provocação muito interessante quando ele diz que é como se a gente estivesse revivendo 1964, então como se fosse um problema, um trauma que vem lá de trás e que o problema não consegue ser resolvido por uma falta de agenda para resolver este problema. Você se arriscaria a dizer que tipo de agenda teria que ser feita para fazer esse revisionismo histórico? Para fazer o revisionismo histórico, aí já são outros 500, né, Raquel? Eu acho que a agenda que preocupa as Forças Armadas nesse momento é mais questões de investimento, equipamento. Acho que isso são questões que foram colocadas à mesa nessa reunião de hoje. A rusga antiga entre esquerda e Forças Armadas, ela existe, mas o Lula não é o maior representante da luta armada no Brasil. Esse embate... ele é eterno, na verdade, no debate público, mas eu acho que ele não está no centro desses acontecimentos. O que está é o envolvimento de alguns militares da reserva, você tem uma discussão sobre as omissões da Polícia Militar, as questões envolvendo o GSI, toda a desconfiança do governo Lula em relação ao bolsonarismo dentro das Forças Armadas, assim como nas polícias. Então, me parece que esses episódios são mais recentes. E você tem, claro, uma rejeição ao PT dentro das Forças Armadas, em razão do que aconteceu nos escândalos de corrupção, que foram revelados pela Operação Lava Jato, mas sobre os quais houve muitas reportagens também. Então, você tem um repúdio individual ali de determinados integrantes. Agora, como o ministro bem disse, você não pode ter uma postura institucional que traga esse caldo. Então, eu já critiquei aqui nesse programa as declarações públicas do Lula acusando conivência das Forças Armadas, fazendo ali uma crítica, um ataque, dependendo do grau que se olhe, institucional, se ele é o chefe das Forças Armadas. Então, quando ele quer reafirmar a autoridade, parece que ele realmente não tem a autoridade. Então, o caminho para resolver é esse caminho do diálogo, é esse caminho de virar a página. Agora, para virar a página, também depende de que as Forças Armadas possam responsabilizar e punir aqueles que cometeram atos que infringiram a própria regra militar. E, lamentavelmente, houve um mau precedente com o caso do general Eduardo Pazuello, que participou de um ato político no Rio de Janeiro bolsonarista e teve a sua impunidade conquistada ali naquele processo que acabou sob sigilo, um desses sigilos que estão sob análise. E aí você tem outros militares que acabam se achando no direito também de participar de atos políticos. Então fica uma desconfiança. As Forças Armadas vão punir? Elas precisam tomar as iniciativas, assim como o governo já está tomando por meio da Advocacia Geral da União, por meio do Ministério da Justiça, por meio dessa orientação para a atuação da Polícia Federal, por mais que eu prefira que os próprios policiais tomem a frente daquelas questões de responsabilização individual. Caio, o ponto que o Felipe levanta, ele cita o precedente do general Pazuello, mas é histórico no Brasil o quanto os tribunais militares muitas vezes são lenientes com os próprios militares. E a solução que as forças estão propondo e o próprio ministro Múcio é que seja feita a investigação pela Polícia Federal, essas pessoas sejam entregues e os próprios militares os punam. E aí é a questão que o Felipe levantou, que eu passo para você nas suas apurações. Os militares vão punir os seus?
Sim, Raquel, a informação que eu tenho é de que o caso Pazuello no governo Bolsonaro é o contra-exemplo do que deve ser feito daqui em diante em relação aos atos de 8 de janeiro. Ou seja, sindicâncias já foram abertas, são tocadas principalmente pelo Comando Militar do Planalto, né, que é o responsável ali dentro da distribuição territorial do Exército pelo Distrito Federal, e já foram abertas, inclusive. E dentro desse processo de pacificação, é o gesto que eles querem fazer, são dois gestos, né? Um é a punição exemplar dos envolvidos e dois, essa tentativa de despolitizar os quartéis após a era Bolsonaro. Na minha visão, a reunião de hoje tratou muito pouco sobre isso. Foi uma reunião de 2h30, pelo que eu levantei também, conversei agora há pouco também com o ministro Zé Múcio, muito pouca política, e a fórmula que o governo encontrou para distensionar foi justamente não tratar disso, né? Em muitas reuniões com políticos tem isso. Você tem um problema e você chega e, por exemplo, me disseram inclusive essa semana, um general me disse que a certa altura, quando tinha uma questão militar, uma crise militar, e era o comandante Enzo e o ministro era o Nelson Jobim, tinha uma questão militar para resolver, eles sentaram dentro de uma sala, tomaram uísque e não tocaram no assunto. Aparentemente foi o que aconteceu hoje, não tocaram nesse assunto. Muito a passar, uma reunião de 2h30, me disseram 15 minutos, 10 minutos. A fórmula que o governo encontrou para atrair, e o Múcio me disse agora há pouco, é criar uma comissão para tentar caçar dinheiro, para injetar recurso financeiro para os projetos militares. Exato. Extrafiscais, porque o orçamento não daria conta. Então vão atrás de fundo, vão atrás de parceria público-privada. Essa foi a forma que o governo encontrou. Eu penso, só para terminar, Raquel, desculpa me alongar, que a pacificação só virá de gestos de parte a parte, dos gestos políticos que não foram tratados hoje. Porque do lado do Palácio do Planalto também tem muitos sinais que precisam ser dados, como restabelecer a confiança, aceitar ter um ajudante de ordens, permitir que o GSI seja militar, que a segurança do presidente seja feita por militares, e por aí vai. E do outro lado, punir exemplarmente e tentar despolitizar os quartéis. Minha operação um pouquinho diferente da sua, porque a minha operação é que o único que fala de política é o Lula. E que ele faz um discurso até um pouco estendido sobre esse assunto. Agora, ministro, jogando o que o Caio traz para a gente, o senhor mencionava a agenda necessária para essa despolitização, você trabalhar projetos para as Forças Armadas, os necessários investimentos, buscas de alternativas, de recursos, isso é suficiente? É dessa agenda que o senhor está falando, ou o senhor está falando de algo muito mais profundo? Muito mais profundo, com um sentido duradouro, que é o de desarmar a agenda da Guerra Fria, que permanece em uma parte da esquerda e uma parte dos militares. É como se os militares estivessem às vésperas de repetir 64 e como se a esquerda tivesse às vésperas de tomar o poder ou ameaçar tomar o poder. Essa é a agenda que precisa ser desarmada. E isso depende, claro, que o presidente procurar os meios para reequipar as Forças Armadas é muito importante. Nós temos instituições militares com elevado padrão de qualidade de recursos humanos, mas recursos humanos precisam dos meios, dos equipamentos para fazer valer a sua capacitação. E nós não temos nem meios nem equipamentos compatíveis com as nossas necessidades, com o tamanho do Brasil, com o desafio do Brasil. Nós não temos. Nós temos recursos humanos muito capazes, mas nos faltam os meios e os equipamentos. Agora, o outro aspecto é você desarmar essa agenda, esse contencioso, essa desconfiança. Os militares vivem receosos que setores do atual governo brasileiro insistam, por exemplo, na agenda de querer alterar o currículo das escolas militares, querer alterar o sistema de promoção das Forças Armadas. Ou seja, essas notícias, segundo as quais alteraram a liturgia da cerimônia militar na posse, que o presidente estaria rejeitando a indicação
dos ajudantes de ordem das Forças Armadas e outras conversas que envenenam o ambiente e que circulam como se partissem da presidência da República. Então, é preciso desarmar os espíritos. Se há uma alteração que precisa ser feita no currículo das Forças Armadas, é para aumentar a centralidade da questão nacional e não para introduzir uma agenda identitária dentro das Forças Armadas. Isso é inaceitável. As Forças Armadas não vão aceitar esse tipo de intromissão nos currículos da instituição. Se for para alterar, é para colocar mais a questão nacional nos currículos e não para introduzir uma agenda identitária. E da parte das Forças Armadas, tem que parar de celebrar, de festejar, de comemorar acontecimentos que dividiram o país. As Forças Armadas têm que celebrar acontecimentos de defesa da pátria, de defesa do Brasil, que unifique o país. As Forças Armadas tiveram, ao longo da história, papel em determinadas lutas internas do país. Foram importantes para impedir que o Brasil fosse fracionado durante a regência, naquelas guerras civis regionais, os farrapos, a Confederação do Equador, a Sabinada, a Cabanagem, entre outros movimentos, alguns com cunho separatista. O Brasil deve sua unidade também à ação das Forças Armadas. Reprimiram Canudos, reprimiram os farrapos, reprimiram... teve o episódio de 35, teve 64. Por que é que nós vamos comemorar isso? As Forças Armadas vão comemorar a vitória contra os sertanejos de Canudos, contra os farrapos. Por que vai comemorar 64? Qual o sentido dessas comemorações? Quando eu estive nos Estados Unidos, uma visita que eu fiz foi aquele cemitério da Guerra da Secessão, lá em Gettysburg. E lá havia um sentimento de unidade do país, ou seja, aquele acontecimento que dividiu os Estados Unidos não é motivo de celebração por parte do exército americano. Ele não celebra aquela vitória sobre os confederados. Então, aqui no Brasil, vamos comemorar e celebrar aquilo que une o país. O que divide o país, para quê? Exato, parar de chamar as coisas pelo nome, parar de chamar golpe de revolução. Agora, Felipe, o ministro fala de desarmar a agenda da Guerra Fria. E aí aponta um pouco para a apuração que nós fizemos em relação à reunião, em que o Lula diz nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda funcionam no Brasil. Bolsonaro tentou militarizar o Brasil da mesma forma que fez Hugo Chávez na Venezuela. Só que, ao mesmo tempo, o chavismo é celebrado pelo PT. Lula deve se encontrar com o Maduro. O quão crível é esse tipo de discurso vindo da boca do Lula? Pois é, eu gostaria que o Lula fizesse esse discurso publicamente, de repudiar a ditadura de Hugo Chávez, que tem o seu prolongamento agora com o seu sucessor Nicolás Maduro. Ele fez isso a portas fechadas para os militares, espero que ele seja questionado, inclusive, pelos repórteres a respeito disso, porque é uma declaração que muda o histórico de narrativas petistas a respeito do regime venezuelano. Sim, há similaridades no sentido de tentativa de cooptação, de instrumentalização das Forças Armadas. Agora, Jair Bolsonaro, ele é incompetente para o bem e ele é incompetente para o mal também, porque Hugo Chávez conseguiu cooptar as Forças Armadas, ele conseguiu instaurar um regime autoritário e Jair Bolsonaro perdeu a eleição e está sendo apurada, evidentemente, toda a articulação de contestação, de decretação de um estado de defesa como mal perdedor, o que é uma circunstância que não está prevista nesse dispositivo. Então, ele não conseguiu levar adiante esse chavismo junto aos militares brasileiros. E a cúpula dos militares, embora a gente tenha visto aí imagens envolvendo cidadãos, para usar a palavra que o Múcio usou, separando, elas não embarcaram nesse golpe. Então, isso precisa, sim, ser devidamente considerado. Eu só queria retomar um pouquinho do que o ministro falou
Porque eu acho que tem, sim, um caldo, um fundo desse ranço de 1964, dessa guerra entre regime militar, esquerda e luta armada. Mas a gente não pode nunca esquecer que já houve 2 governos Lula, que houve 2 governos Dilma, embora o segundo tenha sido interrompido pelo processo de impeachment. E já houve relação, portanto, dessa esquerda, desse grupo político, com as Forças Armadas ao longo desse tempo. O que recrudesceu esse cenário de Guerra Fria que o ministro está colocando foi o bolsonarismo, que trouxe de volta a defesa da ditadura militar, que se aproximou ali das Forças Armadas e que, com um discurso, com uma retórica mais à direita, tentou fazer no Brasil algumas coisas similares a que Hugo Chávez fez na Venezuela. Então, assim, prefiro que o Lula traga isso a público e que, claro, eles possam virar essa página fazendo esses acenos de ambas as partes. Caio, para a gente fechar esse assunto por enquanto, né? Que acho que a gente ainda vai falar um pouco disso, mas os relatos são de que o Lula estava cansado na reunião, que o ministro Zé Múcio já está sem energia. Parece que é um assunto que já, desde o fatídico dia 8, está drenando a energia do país. Será que vai acalmar um pouquinho? Bom, acho que no curto prazo, sim. Agora, o sucesso do governo Lula está condicionado a entregas. Tem uma dificuldade de tração na largada de promover essas entregas. Essa semana tinha uma previsão de uma visita do Lula à Bahia para entregar, lançar, relançar o Minha Casa Minha Vida, que não pôde ser feito por algumas dificuldades técnicas lá, não diretamente relacionadas, talvez, ao atual governo, mas, enfim, as promessas de campanha não saíram ainda. O sucesso desse governo não está vinculado tão somente, a meu ver, a uma agenda punitivista tão somente que tomou conta do governo desde o 8 de janeiro. Tem lá os seus motivos e devemos sim punir, mas se ficar só nisso e não entregar, não melhorar a vida da população, não vai adiante. Essa agenda e essas crises contratadas, ora com o mercado, ora com os militares, dificulta. E cadê a entrega? Cadê o desenrola? Cadê o novo Bolsa Família? Cadê, sei lá, o plano das obras paradas, né? É isso que vai fazer distensionar também esses fatores. A meu ver, a reunião de hoje, ela não tratou diretamente dos assuntos que poderiam ser tratados, é uma estratégia de lado a lado, militar, ainda mais os comandantes, eles não chegam numa mesa pro presidente e falam, poxa, você não... A hierarquia nem é essa, né? Eles não são assim, eles mais ouvem. Eu acho que a fórmula que o Lula encontrou foi dinheiro na mesa e apoiar os projetos deles. Essa comissão que o Múcio anunciou agora aqui há pouco pra gente, junto com o Alckmin, uma coisa estritamente técnica, só que não dá para enganar também a situação. Se continuar gestos de lado a lado, se os militares não punirem os militares que estiveram nos atos golpistas, se o Palácio do Planalto continuar super desconfiado, né, de militar, de não pode dar GLO, porque senão eles tomam o poder, aí não vai adiantar nada. Qualquer agenda que avance na área econômica, estratégica, de incentivo à indústria de defesa no Brasil. Ministro, só para a gente terminar, e temos apenas um minutinho, então vou pedir para o senhor ser sucinto na medida do possível. A principal voz que tem colocado também combustível nessa questão tem sido o próprio presidente Lula. O senhor mesmo pontuou isso, apesar de minar a autoridade dele. O senhor acha que ele também vai ficar um pouco mais sereno agora ou não? Ele precisa ficar mais sereno, tá certo? Porque no caso da GLO, como é que alguém pode ligar a GLO à possibilidade de golpe quando a GLO é coordenada pelo Ministério da Defesa, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, porque envolve, na maioria das vezes, a participação de mais de uma força. E quando envolve mais de uma força, o comando é do Ministério da Defesa, portanto, do Ministro da Defesa, que coordena essa iniciativa. O que eu vejo é que, da parte dos comandantes militares, há uma atitude de prudência, de precaução, de cooperação para que esse coeficiente de atrito seja reduzido, e essa colaboração precisa vir da Presidência da República. Quando eu digo Presidência da República, é porque o Presidente da República conta com assessoria que precisa ajudá-lo a comandar as Forças Armadas, no sentido de dar ao comandante supremo, que é ele,
a capacidade de manter a unidade, a coesão, a disciplina, a hierarquia e o respeito na instituição que ele comanda. Eu acho que isso, mais do que necessário, isso é possível.